papo, porque a entrevista é uma coisa muito, como que eu diria, uma coisa muito clichê. Então vamos bater um papo com o vereador Eduardo Romero. Meu diretor, microfone 1 ou 2? Perfeito, meu diretor aqui organiza tudo aqui, né? Microfone de número 2, eu vou bater um papo agora com o vereador Eduardo Romero. Ele que está no Rede e vai trocar um pouco de ideia com a gente. Eduardo Romero, a gente se conhece há um tempinho já e, é claro, é um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Prazer é meu, Daniel, e que bacana a gente poder ir reencontrando as pessoas que a gente vai conhecendo na vida, né? E vai criando aí essa proximidade e afinidade, né? Tive o prazer de conhecer o Daniel há um tempinho atrás. Não vamos revelar não, Num evento de escola, pronto. Isso, é. Mas antes de tudo, Daniel, te agradecer aqui pela oportunidade, parabenizar a todos os envolvidos da Mega Hits pela iniciativa, né? Por essa audácia de fazer com que a rádio comunitária, neste período, principalmente onde as mídias digitais estão ganhando outra força, que ela se mantenha, né? A comunicação, ela é o principal caminho para a gente transformar a realidade. Então, deixar o meu cumprimento, meu agradecimento ao Daniel, ao Vinícius, a Glautiene, ao nosso Bernardinho, que está quase chegando, né? Verdade. Já acompanhando desde o início aqui a vivência de uma rádio, e dizer como é gostoso estar em rádio, né? A gente sabe que surgiu a televisão na década de 50, falaram que a rádio ia acabar. Surgiu a internet, falaram que a rádio ia acabar. Surgiu um monte de coisa e a rádio nunca perdeu força. Ela ganhou outros formatos, outros caminhos. A rádio foi para a internet, a rádio foi para os aplicativos móveis e tem mostrado como essa comunicação direta faz toda a diferença, né? Essa comunicação direta que hoje também está online, né? E nós somos uma prova disso. A rádio Mega Hits MS, ela é online e faz com que você, ouvinte do outro lado, sinta a diferença. Não nos ouvindo apenas na frequência, mas no mundo inteiro, em qualquer lugar do mundo as pessoas podem nos ouvir. E vai ouvir agora do vereador Eduardo Romero a trajetória. É ator, é vereador, é um monte de coisa, Eduardo Romero. Fala pra nós. Na verdade, assim, a vida, ela permite que você possa colecionar experiências, né? Eu tive a felicidade de crescer num bairro aqui da periferia de Campo Grande, né, o bairro universitário, e ali eu pude, na escola pública José Barbosa Rodrigues, vivenciar as minhas primeiras experiências com a cidadania. Ali eu participei de grêmio estudantil, de clubes de ciências, de grupo de teatro, e aí me envolvi com o teatro, fiz parte por praticamente 20 anos de um grupo que trabalhava com arte e educação, chamado Caras de Pau, que apresentava teatro em ônibus, em escolas, em empresas, sempre com temas educativos, né? Depois eu me envolvi com a faculdade de jornalismo, fui fazer a minha primeira graduação em jornalismo. Quando eu fiz o jornalismo, terminei a faculdade, Daniel, tive a experiência de ficar um período na África, em Moçambique, trabalhando com comunicação e com teatro, e volto para o Brasil. Quando eu retorno, eu realizo o maior sonho que eu tinha, que era um projeto chamado Giro Brasil Duas Rodas. Me permiti ficar um ano viajando o Brasil de moto, trabalhando nesses lugares, juntando dinheiro para seguir para frente, contando com hospedagem solidária, mas o objetivo era conhecer os lugares, as pessoas e as experiências dessas pessoas nesses lugares, né? E aí voltei para Campo Grande, acabei me envolvendo com a política, fui candidato a vereador em 2008 pela primeira vez, não fui eleito, fiquei como suplente. Continuei os meus estudos, fui fazer Direito, né? Depois fui fazer o mestrado em Comunicação na UFMS. 2012 eu tive o privilégio de ser eleito como vereador na cidade de Campo Grande, tive meu primeiro mandato entre 2013 e 2016. A Rede Sustentabilidade, que é o partido que eu faço parte, foi criado em 2015, eu faço parte do movimento de criação deste partido. Quando ele é criado, eu vou para a Rede e disputo a eleição pela Rede em 2016, sendo reeleito vereador e atuando no segundo mandato em Campo Grande, né? E eu te diria que essa diversificação de experimentar o teatro, o clube de ciências, o grêmio estudantil, fui presidente da Associação de Moradores do Bairro Universitário quando eu tinha 20 anos de idade, tudo isso me preparou para conhecer esse espaço chamado espaço de cidadania, né? E tem me possibilitado, Daniel, fazer um trabalho diferenciado como vereador, porque é essa experiência, é essa vivência que mostra que a vida, ela precisa de atitudes e de movimentos, né? Eu cada vez mais tenho dito para as pessoas que a gente precisa criar alternativas para tirar esses rótulos negativos que a política tem. Olhar para a política como o espaço não só do político, não só o espaço dos partidos, mas o espaço do cidadão. Porque é nesses espaços políticos que as decisões são tomadas e essas decisões afetam a vida de todo mundo, né? Mas basicamente é isso, essa trajetória de diversas experiências que tem me possibilitado pensar diferente e fazer diferente.
Muita história. E nessa história com a política, o que você destacaria? Quando você foi eleito pelo seu primeiro mandato, com certeza sempre é uma surpresa, né? O candidato ele faz todo um trabalho e quando ele chega lá, bateu aquele friozinho na barriga do primeiro mandato, fala, putz, fui eleito, e agora? Ou já tinha um projeto todo? Como foi essa experiência para o vereador? Bom, a primeira experiência, na primeira campanha foi em 2008, eu não cheguei a ser eleito, né? Eu fiquei como primeiro suplente. Foi uma experiência muito interessante porque nós disputamos a eleição com um grupo de amigos e a gente quase chegou, bateu na trave. Então tinha aquela expectativa de, poxa, o que faltou para fazer a diferença, né? Na próxima eleição nós nos planejamos de um pouco diferente, né? Tivemos mais atenção com o planejamento, com as ações e conseguimos ser eleito. A primeira experiência, o primeiro momento quando você entra na Câmara Municipal é você entender o funcionamento. O que é que significa o regimento interno, a lei orgânica do município, os procedimentos jurídicos, né? E eu costumo dizer, Daniel, que assim, o maior desafio de estar na política é você fazer com que a política seja um lugar comum para as pessoas. Olhar para a política como um espaço de cidadania comum. Olhar como a gente olha para a família, como a gente olha para o trabalho, como a gente olha para os grupos de amigos, né? Ou seja, entender que a política não é um lugar privilegiado ou diferente, é um lugar de pessoas comuns. Eu te diria que a gente entra com uma expectativa muito grande e depois você vai afinando essa expectativa e fazendo medidas, né? Como eu vim de movimentos sociais, fui de associação de moradores, fui do Conselho Municipal de Meio Ambiente, essa vivência de participar em discussões coletivas, de trocar ideias, de dialogar, sempre foi muito presente para mim. Então eu não tive dificuldade de fazer isso, né? E nós definimos uma marca para o mandato. A marca é o mandato que faz mediação. Não adianta a gente querer dar conta de tudo. Tem limites. O legislativo, ele depende muito do executivo. Então o legislativo ele encaminha os pedidos, as indicações, as reivindicações para o executivo, que é quem vai fazer ou não. Então você precisa manter diálogo, você precisa mediar, levar demandas das comunidades para que elas sejam atendidas, né? E ser transparente, sabe, Daniel? Eu acho que o grande desafio, e isso foi uma das coisas que a gente teve dificuldade no começo, de ser claro com as pessoas e explicar para as pessoas, olha, não adianta eu ficar te inventando situações ou criando expectativas falsas, né? É que as pessoas têm uma ideia que o vereador ele é um super-herói, mas ele não trabalha sozinho, são vários vereadores para atender uma demanda. Você quando chegou lá, teve essa ideia também? Tipo, não estou sozinho, tenho meus pares. Teve alguma dificuldade? Ou você logo se adaptou? Não, a gente sempre tem dificuldade em conviver em coletivo, né? Como viver em coletivo já é algo que faz parte da minha formação, eu não tive nenhuma experiência negativa no sentido de, foi difícil. Não. O que é difícil é você explicar isso para as pessoas, né? Em especial para os coletivos, seja de uma associação de moradores, seja de um sindicato, seja de uma única instituição, por exemplo, uma igreja, uma escola, ou até mesmo um próprio cidadão, uma cidadã que te procura. Então, eu acho que o papel maior é você mostrar que a política não pode se servir da fragilidade do outro. Por exemplo, é muito fácil o político, às vezes, dar uma cesta básica. Só que ele não resolve o problema quando ele dá uma cesta básica. Ele resolve o problema quando ele faz a política de assistência social do município funcionar e essa pessoa que momentaneamente precisa dessa cesta básica seja atendida pela política de assistência social. Ou seja, garantir que a política pública chegue ao objetivo dela. E não fazer com que a necessidade de um ou de algum grupo seja uma troca política. Porque muitas vezes é isso. A gente vê um comportamento político onde, ao invés de resolver com políticas públicas, eu resolvo com favores. Ao invés de resolver com políticas públicas, o político opta em fazer caridade, entre aspas, né? E acaba vinculando as pessoas ao seu mandato. Acho que esse é o maior desafio. Mostrar que o mandato tem que ser coletivo. Me destaca para mim, nesses mandatos todos, quais são os projetos que você poderia falar, olha, esse projeto eu tive orgulho de apresentar e que ele foi aprovado. Dá um destaque nos seus projetos, não necessariamente um, mas fale para a gente ter uma ideia. Porque às vezes nós ouvintes, e nós eleitores também, a gente acha que o vereador ele só vai lá para realmente fazer esse assistencialismo. E não é bem o papel. O papel do vereador é aprovar projetos e mediar junto com o poder, correto? Exatamente, tem razão, Daniel. Bom, nós apresentamos mais de 150 projetos ao longo desses 2 mandatos, né? Mas eu destacaria 2 que são um tanto diversos, mas que têm uma complexidade muito interessante. Um deles que é um projeto simples, que garante banheiros químicos nas feiras em Campo Grande. Nós temos mais de 2.000 feirantes
que prestam serviços à nossa comunidade. Claro que agora, com esse período de pandemia, as feiras estão um pouco diferenciadas, mas esses feirantes, durante muito tempo, não tinham o básico para fazer o seu trabalho. Pagam taxas, pagam alvarás, mas não tinham a perspectiva, por exemplo, de ter um banheiro nas feiras. Nós conseguimos entrar com um projeto de lei, esse projeto de lei foi aprovado, foi sancionado, e esse projeto de lei garante que as feiras regulares de Campo Grande passem a ter banheiro químico. É uma coisa pequena, mas é garantir dignidade para o trabalhador das feiras, que fica lá uma manhã inteira, ou uma tarde inteira, ou uma boa parte da noite, e muitas vezes tinha que usar atrás do carro, atrás de uma árvore para fazer suas necessidades fisiológicas, né? Então esse é um projeto que a gente fez e que eu tenho orgulho de dizer, porque ele mostra o reconhecimento de uma classe trabalhadora. Um outro projeto que eu destaco também, que ele ainda está na fase de precisar de regulamentação, é um projeto que isenta o pagamento de IPTU para casas vítimas de alagamento na cidade de Campo Grande. Nós entendemos que o IPTU é um imposto cobrado por taxa de melhorias de serviços, né? Quando você não tem melhoria de serviço público, como por exemplo a drenagem, e a sua casa é alagada, e você tem prejuízo porque estraga um móvel, desvaloriza o seu imóvel, gera todo um problema de autoestima, gera um problema de desvalorização da sua vida familiar, no mínimo a prefeitura não deve cobrar esse imposto. E aí para isso a gente fez uma lei, ela foi uma lei das mais longas que nós tivemos, Daniel, porque ela teve briga com o Executivo, ela foi aprovada na Câmara, vetada no Executivo, derrubado o veto na Câmara, depois vetado entrou com ação na Justiça, né? Ou seja, a gente levou aí 5 anos discutindo uma lei que é para beneficiar a população, porque haviam vários conflitos em cima disso, né? A Prefeitura que não queria abrir mão da arrecadação do imposto, não queria abrir mão por precedentes como isenções, até que a gente no Tribunal de Justiça conseguiu vencer a batalha e ganhar a autorização dessa lei que está no ordenamento jurídico, que hoje falta a regulamentação do Executivo. E eu destacaria ainda uma terceira, para fechar esse tema, que é a nossa lei de emenda ao orçamento público chamada FEMIS. FEMIS é o Fundo Municipal de Investimentos Sociais. Nós, desde 2013, eu faço parte da Comissão de Orçamento da Câmara Municipal, hoje eu presido essa comissão, e nós entendemos o seguinte: existem muitas ONGs no nosso município que fazem um trabalho fantástico, mas que precisam ser reconhecidas pelo poder público, porque o que elas fazem é aquilo que o poder público não dá conta de fazer, seja na área de assistência social, com crianças, com jovens, com adolescentes, com famílias carentes, com idosos, seja na área do bem-estar animal, né, protegendo esses animais que são vítimas de maus tratos, de abandono, seja em todas as áreas que o terceiro setor atua hoje na nossa cidade. Essa lei, ela prevê uma parte do orçamento, todos os anos eu sou autor dessa lei, ela prevê uma parte do orçamento para ser destinado para essas ONGs, que possam fazer o seu trabalho na área de assistência social e na área de saúde. Por exemplo, o Asilo São João Bosco, a ACC, né, instituições de grandes nomes, mas também instituições pouco conhecidas, como a Renasce Esperança, o Clube de Mães da APAI, ou seja, instituições que estão aí, que muitas vezes a gente não conhece, mas que precisa de um apoio do poder público para fazer o seu trabalho. E esse apoio tem que ser financeiro. Eu tenho muito orgulho de ser o autor dessa lei, que garante todos os anos emendas parlamentares para as ONGs na cidade de Campo Grande. Que bacana, Eduardo. A gente consegue notar na sua fala a importância do trabalho do vereador e, é claro, também o quanto não é fácil, né? Faz a lei, recorre. É uns trâmites que, às vezes, a sociedade não tem esse entendimento. Acha que é somente apresentar e acontecer. E não é bem assim. Isso é importante a gente também saber que o vereador ele tem essa função de apresentar os projetos e não depende dele para a realização. Tem todo um trâmite. Exato. Inclusive, se necessário, recorrer à justiça. Importante você ter destacado, mas eu queria que você destacasse, então, nesse mandato todo, o vereador acha que faltou alguma coisa? Foram mais de 100 projetos que você apresentou. Há ainda a esperança de que, olha, faltou aquilo. Daniel, sempre falta, né? Eu não te diria de um projeto específico. Eu acho que nós já estamos num ponto onde o Brasil, com mais de 500 anos já de existência, e Campo Grande, uma capital com mais de 100 anos já, nós temos talvez poucas possibilidades de ter uma lei que faça uma grande revolução, uma grande transformação. Mas a gente precisa, na minha concepção, o que mais faltou e o que mais falta e o que eu mais tenho insistido é a gente trabalhar cidadania política sempre. Nós precisamos convencer todos os que estão envolvidos, a classe política, os partidos, as instituições e a sociedade, a entender o que é cidadania política. A entender que a política não é o espaço privilegiado do político ou de um determinado partido. A política é o espaço da sociedade. Eu acho que, assim, para mim, eu persigo sempre esse objetivo. O maior desafio é fazer com que as pessoas, ao invés de criticar apenas a política, que elas participem da política.
Quando eu sou eleito vereador para ficar no período de 4 anos, eu posso até entrar com o apoio de um determinado grupo da sociedade, mas quando eu me torno vereador, me torno vereadora, eu não sou mais vereador de um único grupo, eu sou vereador de uma cidade, de uma capital. E eu preciso olhar para a cidade, para a capital, como ela é, com a diversidade cultural, com a diversidade social, com os desafios que ela tem e pensar a cidade como um todo e não olhar apenas para um segmento. Então eu te diria que assim, o que mais me deixa motivado a continuar fazendo um trabalho político é esse conceito de cidadania política, ajudar com que as pessoas entendam o trâmite de um projeto, entendam o trâmite do legislativo, o papel do legislativo e, acima de tudo, que participem dos espaços políticos, porque esses espaços nunca vão ficar vazios. Se não for alguém que defende os nossos interesses, que defende as nossas ideias, vai ser alguém contrário. Então, a decisão de quem vai ocupar esse espaço está sempre na mão da sociedade através da escolha com o seu voto, né? Bacana. Eu estou conversando com o vereador Eduardo Romero, vereador esse que eu já conheço há um tempinho, e eu quero só também frisar aqui que a gente tem um amigo em comum, que é uma pessoa que, olha, eu admiro demais, meu Deus, que é um amigo de longa data, que é o advogado Alex Viana, que também já esteve aqui conosco em outros programas, mas é um baita de um amigão que eu quero destacar também, que está na audiência com a gente, tá bom? Um abraço pro Alex aí. Vocês fizeram uma live esses dias, né? Fizemos a live esses dias e o Alex é uma figura incrível, né? Conheço o Alex também já há muito tempo, fizemos trabalhos e projetos juntos na cidade de Coxim. E é legal, Daniel, a gente mostrar para as pessoas que existem várias formas de atuar na política. Por exemplo, o Alex, ele já teve muita vontade de ser candidato, mas ele optou em ser advogado, em atuar na área criminal e militar com o movimento de outra forma. E é isso que a política permite. Quando você entende os trâmites e os caminhos da política, você percebe que você faz política em todos os lugares. Todos os lugares, tudo se faz política. Fazendo essa interação com, eu falei do Alex Viana, mas eu quero fazer uma interação com o nosso ouvinte também. Eu vou pedir pro Vinícius ali entrar nessa nossa roda aqui com o microfone de número 3, para ele que enxerga melhor que eu, dar uma visualizada no nosso Facebook, para ver como está a participação. Vinícius, bom dia. Dá um bom dia aqui, gurizão. Fala comigo. Fala comigo aqui. Vinícius está com vergonha de falar. Está com vergonha, aqui, vai lá. Vamos, Vinícius. Dá bom dia pro nosso ouvinte, pelo menos, para eles te ouvirem aí. Eu tô aqui filmando. Aqui tem que fazer tudo, né? Dá bom dia aí nesse microfone 3 mesmo. Pode ser, não tem problema não, meu diretor. Ei, vocês também. Vamos lá. Dá um gás pra mim. Microfone de número 3 ligado. Vinícius, bom dia, né, guri? Opa, bom dia, Daniel Bignardi. Bom dia, vereador Romero. Olha só, comentários da live aqui. Tá tudo certo aí, Glautiene? Tudo perfeito? Opa, vê se nós tá enquadrado, nós tá bonitinho, pra gente dar uma murchada na barriga tá e tal, murchadinha né? Também. Vai lá, meu jovem. Ó, mandando um abraço pro Thiago Molina, tá assistindo a gente, o João Lucas, também o JB. Abraço ao vereador Romero também, dando um abraço pro senhor. João Lucas, bom dia, pessoal da Mega Hits, parabéns pelas entrevistas. Lisa Rodrigues, Eduardo é um vereador muito atuante e estudioso também. Um abraço, Lisa Rodrigues, obrigado pela audiência. Ângelo Lourenço, D'Amico Bezerra, muito bom, vereador, bom dia. A Valesca Calobris está assistindo também. Parabéns pela entrevista. E o Wendel, é nós, mano, assistindo do Jardim Canguru. Tô na audiência, Hélio Salles também. Muita gente assistindo. Muita gente. Um abraço para todo mundo ligado na gente. Por que eu faço esse friso aqui com o meu diretor, né? Pra gente também sentir a audiência do nosso ouvinte. É importante também a gente saber que o ouvinte está acompanhando a programação. Nessa pandemia, a sessão ela não tem essa participação popular. Qual que é o sentimento do vereador em não ver o povo ali na plateia? A gente sente muita falta, né, Daniel? Porque assim, a política é a arte do diálogo e a arte do contato, né? Tem sido um período muito difícil para a gente, né? Essa pandemia tem mudado as nossas formas, enquanto sociedade, de se relacionar, de se comunicar, mas tem mostrado também outras alternativas, né? A Câmara Municipal não parou suas atividades, as sessões ordinárias continuam acontecendo todas as terças e quintas. Nas segundas-feiras, quando são necessárias, a gente faz audiências públicas para discutir alguns projetos. E na quarta-feira, a gente faz a tradicional live da Comissão Especial de Enfrentamento ao Coronavírus, composta por 5 vereadores da Casa de Leis, né? Tudo isso com transmissão ao vivo, simultânea, pelas redes sociais da Câmara, pelo site da Câmara, possibilitando que o cidadão campograndense possa interagir, possa acompanhar
como é o caso agora de quem tem acompanhado e está interagindo aqui com a gente na Mega Hits, né? Mas sem sombra de dúvidas, a gente sente falta do calor humano, do abraço, da afetividade. Porém, neste momento, a gente precisa reforçar esses cuidados de biossegurança, né? Aquilo que a gente tem dito sempre, né, Daniel? Se puder, fique em casa. Se precisar sair, use máscaras. Não se esqueça de manter o distanciamento social, é importante, é fundamental. E não esqueça de manter a higienização das mãos, né? Muito bacana quando eu cheguei na rádio aqui hoje, o Vinícius, ao me receber, antes do bom dia, já tinha um borrifador de álcool na mão para poder dizer, olha, o código agora é esse. Porque é isso, são novos comportamentos, né? A gente precisa ter esse cuidado e precisa entender que é uma nova fase, né? É um novo momento. Eu te diria que, assim, a Câmara se adaptou a isso, tem continuado com o seu trabalho, com a sua responsabilidade, mas sem sombra de dúvidas, claro que a gente sente falta, né? A gente torce para que tudo passe logo e a gente volte pelo menos a ter contato mais direto com as pessoas. Bacana, eu estou conversando com o vereador Eduardo Romero. Para a gente finalizar essa nossa prosa, eu quero que você deixe o contato do vereador, as redes sociais, porque já que nós estamos nessa vida online, para que as pessoas acompanhem seus projetos. Fala para nós um pouco como que eu acho o Eduardo Romero. Bom, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né, de poder bater esse papo aqui e divulgar um pouco o que a gente tem feito, falar um pouco dos desafios do trabalho como vereador na cidade de Campo Grande. É uma iniciativa muito bacana aqui da Mega Hits, poder abrir esses microfones para a gente compartilhar com os cidadãos da nossa cidade, né? Nós estamos tanto no Facebook quanto no Instagram, nossa rede social é muito fácil, Eduardo Romero MS, e nós temos um site também, eduardoromero.com.br, e tanto pelas redes sociais quanto pelo site, você pode mandar suas dúvidas, seus comentários, suas sugestões, fazer perguntas, interagir com a gente, né? Tem um WhatsApp também que eu quero colocar à disposição, meu WhatsApp pessoal. Eu tenho sempre imenso prazer de responder a todas as pessoas. Às vezes demora um pouquinho pela quantidade de mensagens que chega, mas a gente está sempre à disposição. O número do WhatsApp é 99619-6703. 99619-6703. Muito bem, essa nossa prosa rendeu, a gente conseguiu, num pouco tempo que a gente tem, mas a gente conseguiu absorver bastante do vereador qual que é a proposta. E essa é a proposta da Rádio Mega Hits mesmo, levar a sociedade a entender o que faz o vereador, quais são os seus projetos, e eu tenho certeza que o Eduardo contribuiu bastante para que o nosso ouvinte consiga entender esse trabalho. Em nome do meu diretor que vai dar tchau aqui no microfone número 3, que ainda se mantém ligado. Opa, beleza então, um abraço vereador, muito obrigado pela sua presença, muito esclarecedor, parabéns pela competência do senhor, dos projetos também, seja sempre bem-vindo à Rádio Mega Hits. Também mandando um abraço aqui só pra gente finalizar pra Nilza. Bom dia, é importante essas entrevistas para conhecer mais os vereadores. Deu palminhas também, a Nilza curtindo a gente, a Elis Viana. Parabéns, excelente entrevista, abraço a todos, parabéns a todos aí da rádio. Um abraço então e vamos que vamos, tamo junto sempre. É isso aí. Eduardo, muito obrigado mesmo por essa prosa. Sempre que puder, já conhece os nossos estúdios, a gente frisa que a gente está aqui para fazer isso mesmo, levar para o nosso ouvinte a música, a entrevista, o bate-papo e levar para o nosso ouvinte a cidadania, que é uma coisa muito importante, quer saber como está funcionando os poderes de Campo Grande, principalmente nessa pandemia. Agradecido mesmo pela essa prosa. Gratidão toda minha aos nossos ouvintes e internautas aí. Um abraço, um carinho especial a todos que estiveram conectados e um bom final de semana. E lembre-se, com a nossa união, essa pandemia vai passar. Com certeza. Eduardo Romero, do Rede, foi entrevistado do Manhã Hits de hoje, agradecendo também a toda a sua assessoria que foi disposta ao nosso agendador de entrevistas, que é o Vilmar Alves. Então, leve também um agradecimento a toda a sua equipe, que o vereador não trabalha sozinho, com certeza, tem muita gente ali por trás. Agradecer meu diretor, ó, que hoje tem uma trabalhada um pouco mais. Agradecer a Glautiane ali, ó, do outro lado das câmeras, fazendo bonito. E é claro, agradecendo você aí do outro lado que faz comigo, porque a Rádio Mega Hits é muito mais mega na sua vida.